Fala galera, tudo bom? Meu nome é Denis, sou fotógrafo de arquitetura há 12 anos e vem comigo hoje para mais uma aula. Galera, então o primeiro equipamento que a gente vai ver e que eu considero super importante, se a gente não tiver uma câmera, não tem como a gente fotografar, certo? Eu tenho aqui comigo uma câmera DSLR, essa aqui é a minha Canon 6D. Essa máquina ela me acompanhou, galera, durante mais ou menos uns 6 anos, tá? Foi a minha segunda câmera, meu segundo equipamento. É uma câmera full frame, tá? Considera-se uma câmera de entrada das full frame e ela tem tudo que a gente precisa, muito mais do que o necessário para fazer fotografia de arquitetura, tá? Não precisa ser exatamente uma full frame, pode fotografar com APS-C. Eu quando comecei na arquitetura, eu comecei com uma Canon T3i, lente do kit, depois eu comprei uma lente 1740 e eu fotografei durante uns 4 anos ali com esse mesmo kit, tá? Com essa câmera aqui e com a lente 1740. Há uns 3 anos atrás, mais ou menos, eu comprei uma Canon R6, que é a câmera que eu utilizo hoje, que é essa que está me gravando, né? Eu posso mostrar depois, a gente vai colocar algumas fotos aí para vocês verem como é que é essa câmera, mas ela é uma câmera mirrorless, né? Ela é diferente desse sistema aqui DSLR, que trabalha com espelhos, né? A mirrorless ela já tem ela é um pouco diferente nesse quesito, ela é um pouco menor, um pouco mais leve. É uma ótima câmera ainda, mesmo antiga, uma ótima câmera para trabalhar. Uma câmera dessa hoje, pessoal, você vai comprar aí por uns 4,5, 5 mil reais. Eu acredito que dê para comprar uma câmera dessa. E o primeiro equipamento que a gente precisa, né, um dos mais importantes aqui, é a nossa câmera. É com ela que a gente vai fazer a captura das nossas fotos. E essa aqui é a velha de guerra, que fez a maioria das fotos que hoje tem no meu site, no Instagram, foram feitas com essa câmera. A ideia desse vídeo de hoje não é a gente falar de configuração, nem de técnica, nem de todos os parâmetros que a gente pode configurar e que tem disponível de tecnologias dentro dessa câmera, dentro dessa e da R6 que está filmando, tá? A ideia hoje é mostrar o equipamento, o que eu indico, né? Que se quiser começar pela uma DSLR, eu sempre trabalhei com Canon, então para mim eu não conseguiria te indicar outras câmeras. Eu sei que tem câmeras compatíveis, da Nikon, Sony, né? A Sony A7 III, Sony Alpha 6200, se eu não me engano, 6600, que são câmeras que são boas também para fotografia de arquitetura. A gente tem a R6, tem a R7, que são as mirrorless, o pessoal trabalha também com a EOS R, que acho que foi a primeira que veio. E se for para uma linha DSLR, eu indico a 6D, que de entrada full frame é a mais barata e vai ser perfeita, não precisa de uma câmera melhor que essa. Futuramente eu vou fazer um vídeo mostrando todas as configurações que a gente precisa, né, colocar na câmera e configurar para trabalhar com fotografia de arquitetura. Não é uma configuração só, não é um setup só. Dentro da fotografia de arquitetura a gente trabalha com Photo Ghost, a gente trabalha com foto lenta, a gente trabalha com bracketing, né? E não é intuito do vídeo hoje, beleza, pessoal? Vou fazer um vídeo exclusivo falando da configuração da câmera, ok? Lentes. Qual a lente que eu utilizo para fotografar e para fazer as minhas fotos de arquitetura? Pessoal, hoje eu utilizo principalmente 90% das minhas fotos, ou um pouco menos, uns 85% das minhas fotos, eu faço com a lente 24-105 da Canon. É uma lente série L, uma lente maravilhosa, construção ótica dela, ela vai desde 24mm, tá, até 105, ou seja, é uma lente muito versátil, não só para arquitetura, galera. É uma lente que funcionaria muito bem para fazer foto de produto, para o pessoal que trabalha em evento. A gente chama essa lente de lente coringa, ou seja, é uma lente básica, não tão básica, porque é uma lente muito boa, uma lente que não é tão barata, tá? Mas é uma lente extremamente versátil, que vai te dar uma gama, uma infinita número de possibilidades. Então, dentro de uma sessão de fotografia de arquitetura, ela te possibilita fazer fotos bem abertas, mostrando o ambiente todo, e a gente pode ir fechando e pegando até fotos mais detalhadas, fotos de detalhe mesmo, tudo a gente consegue com essa lente, tá? Eu tenho aqui comigo a 17mm, deixa eu até tirar o parasol dela aqui. Essa lente, galera, é a lente que eu comecei a fotografar arquitetura. É uma lente da Canon, também é uma série L, tá? É uma lente zoom. Ela tem o range dela de 17 a 40, ela vai ficar bem aberta, tá? Eu gosto dessa lente porque ela é uma lente retilínea, ou seja, ela não fica com aquele aspecto de olho de peixe, tá? Que
que a GoPro faz, que as próprias lentes olho de peixe faz também, a fisheye, né? E essa lente ela não faz esse tipo de aberração, ela não tem esse tipo de problema. Então, como na arquitetura a gente tem que ter as linhas todas retinhas, né? Essa lente aqui ela vai ajudar bastante. Ela é uma lente que ela tem uma correção muito fraca, tá? Via software, ou seja, existe uma correção via software para ela, mas ela por si própria ela já é muito bem resolvida com as linhas retas. Ela tem um leve nível de aboloamento, tá? Mas assim, a qualidade ótica dela é maravilhosa e é uma lente, galera, que eu considero, que eu indico, né, para quem está começando agora na fotografia de arquitetura. Se tu não tem condição de comprar uma 24-105 ou às vezes até uma lente tilt shift, né, que aí sim a gente está falando de lentes, cara, de 12, 14 mil reais. Mas a lente que eu indico para começar a trabalhar com fotografia de arquitetura, sem dúvida nenhuma, é essa 1740 f4, tá bom? Uma lente boa, com uma construção boa, né? Uma lente selada contra poeira, contra respingo de água. Dos 12 anos que eu tenho de fotografia, eu acho que eu trabalhei uns 10 anos com ela, 9 anos com ela, somente com ela. E agora que eu tô com a 24-105. Como a gente tem a mirrorless, né, a R6, a gente foi obrigado a mudar para o mount RF, tá? Esse aqui ainda é um mount EF, ó. Esse aqui é um mount EF, tá? E o RF é das câmeras novas, e por isso que eu comprei a 24-105, mas continuaria trabalhando com essa lente aqui sem problema nenhum. Então, indicação aí, lente 1740. A gente tem também aqui uma lente bem mais simples, galera. Essa aqui é uma 10-18. Essa lente aqui é uma lente cropada, tá? Então, para que eu indico ela? Para quem vai comprar uma câmera ou tem uma câmera que não é full frame. Ela não é uma lente série L, tá? Pode ver que ela não tem aquela linha vermelha, né? Que é característica aqui da série L. Ela é uma lente bem mais simples, galera. Uma lente de construção ótica também bem mais simples. Ela é uma lente do mount EFS, tá? O que é esse S? S significa que é uma lente para sensor cropado, tá? Para a linha APS-C, tá? Tanto essa aqui no caso é da Canon, mas assim, toda câmera, toda marca vai ter sua versão de sensor cropado, tá? Dá para usar com adaptador na full frame. Eu já usei ela na RF, tá? Com adaptador, só que aí ela não vai ser uma 10mm, galera, tá? Ela tem o fator ali de crop de 1.4, se eu não me engano, essas lentes da Canon. É uma lente que, para quem está começando, resolve o problema, dá para começar a trabalhar, ganhar um dinheirinho, até chegar em lentes melhores como a 1740, que foi a que eu mostrei agora há pouco. Seguindo ainda na linha de lentes, essa aqui é uma lente 16mm, tá? Olha como ela é pequenininha. Ela é uma lente já do mount novo, é uma lente RF. Para que eu uso essa lente, galera? Tá? Eu uso ela muito pouco, de verdade. É uma lente que a gente usa, assim, tem ensaio que eu acabo nem usando. Que ela é aquele tipo de lente para quando eu preciso abrir e a 24mm não foi suficiente, eu não consigo pegar tudo que eu precisava pegar na foto. Então a gente parte para 16mm, que eu uso para fotografar banheiro, lugares muito apertados, ou às vezes tu tens que fotografar uma cozinha, alguma coisa que eu preciso pegar de frente e eu não tenho espaço suficiente para ir com o tripé, né, para a gente ter esse enquadramento. Eu troco para essa lente, que a gente consegue bastante quadro, né? A gente consegue preencher bem mais o quadro e ela abre bem. Então, assim, quando eu preciso fotografar ambiente muito apertadinho, com certeza essa aqui é a lente que salva, tá? Ela é uma lente prime, que a gente chama, que ela é uma lente que não tem zoom, então ela é 16mm fixa, né? E se eu precisar fazer qualquer ajuste, né, eu tenho que levar o meu tripé para frente ou para trás. Isso é uma coisa que eu não gosto muito nessa lente, tá? A gente, quando está acostumado com o zoom, às vezes tu quer aproximar, fechar um pouquinho o frame. Nas lentes que tem zoom é muito mais fácil. Nessa aqui eu não consigo fazer isso. Se eu quiser aproximar, eu tenho que ir com o tripé para frente ou para trás. Mas é uma lente maravilhosa, né? A construção dela é ok, não é das melhores, mas também não é das piores. Ela precisa sim de correção, tá? Na pós-produção. É preciso aplicar o perfil para a gente conseguir tirar os abolamentos e tudo mais. Mas assim, cara, o Lightroom faz isso, já aplica o perfil, ela fica retilínea depois. A qualidade ótica dela eu gosto, tá? Então, uma lente bacana aí para salvar a gente quando precisa abrir bastante ou espaços apertados, ok?
Então a gente chegou na branquela, tá? Essa aqui ela é uma 70-200. Olha só o tamanho dessa lente, galera. Com o parasol aqui ela fica gigantesca, né? Essa lente aqui não é uma lente que é necessária na fotografia de arquitetura, tá? É uma lente que eu já tenho ela de algum tempo, né? Já fotografei, o pessoal usa muito para fotografar casamento, fotografar retratos, tá? E ela tem um uso na fotografia de arquitetura. E para que eu uso essa lente, galera? Essa lente aqui ela é maravilhosa para fazer fotos de retrato, tá? Então se o profissional pedir para você fazer uma foto dele, não vai fazer com uma 1740 ou com uma lente muito aberta, né? A gente costuma fazer um pouco mais fechadinho, mostrando, claro, um pouco da arquitetura, e também às vezes não, às vezes o arquiteto ele quer uma foto para trocar a foto dele de perfil, enfim, a gente usa essa lente, tá? Qual que é a desvantagem dessa lente? Como a gente está fotografando geralmente em apartamentos, lugares mais fechados, ela precisa de um pouco de distância, né, para conseguir fazer a foto. Se tu tiver num lugar muito apertado, tu vai tentar fazer foto com ela e ela às vezes não vai te dar a abertura que tu precisa. Ela precisa ir um pouquinho mais longe, se afastar um pouco mais da pessoa ou do objeto. Outro uso que eu dou para essa lente na fotografia de arquitetura, detalhes, galera, tá? Essa é uma lente que eu consigo fazer foto de detalhes, pegar aquele detalhe bem fechadinho. Essa lente aqui, a nitidez dela é cravada, tá? O bokeh dela é maravilhoso. Então fecha um pouco o frame, né, só naquilo que tu quer fotografar, um detalhezinho. E trabalha com F mais fechadinho, um F4, um F mais aberto, desculpa, né? Um F4, um F5, enfim. A gente vai conseguir desfocar o fundo e vai conseguir detalhar bem aquilo que a gente quer pegar, algum produto, uma decoração, enfim, um detalhe de um projeto, uma marcenaria. Dá para fazer com essa lente e eu acho ela maravilhosa para esse tipo de detalhamento. Pessoal, então saindo das câmeras e das lentes, né, a gente vai falar um pouco de iluminação. Hoje eu fotografo e eu uso também flash, tá? Já comecei com flash pop-up, que é aqueles flashzinhos que vão em cima da câmera, mas para arquitetura esses flashes são muito fracos. E o flash que eu uso hoje na minha fotografia é esses flashes aqui maiores, tá? Esse flash aqui é um flash da Godox, tá? Ele é o AD300 Pro. Ele tem 300 watts de potência, tá? E ele é mais do que suficiente para iluminar a maioria dos projetos que a gente fotografa. Já senti necessidade e falta de um flash mais forte. Talvez um AD600 seria uma boa opção para fotografar uma situação de um ambiente muito grande, onde a gente precisa iluminar um espaço gigantesco. Esse flash aqui às vezes pode acabar se tornando um pouco fraco, tá? Mas assim, para a maioria dos lugares que eu trabalho hoje, os apartamentos que a gente vai, os interiores, eles não são tão grandes e esse flash aqui ele dá conta do recado, tá? Eu não uso esse flash assim, né? Eu trouxe aqui para vocês verem como é que ele é, mas a gente usa com uma cúpula, né? Uma cúpula que a gente chama, na verdade, ele é como se fosse um softbox menor, de 60 centímetros de diâmetro, para a gente fazer a difusão dessa luz, tá? Essa luz é uma luz muito forte, ela precisa ser difusa, para não gerar, para não marcar a fotografia, para não ficar com a sombra muito dura, para não dar um contraste muito exagerado, né? Então a gente precisa fazer a dissipação, a difusão dessa luz, e aí eu uso como difusor esse softbox, tá? E a gente ainda trabalha apontando flash para cima, tá? É difícil as situações onde a gente joga luz direto no ambiente que a gente está fotografando. A gente faz algumas fotos mais artísticas para criar volumetria de luz, mas na grande maioria dos casos a gente fotografa para cima. Então ele tem o softbox acoplado aqui no flash e ele ainda tem o rebatimento da luz que vai para o teto, que geralmente é branco de gesso, e essa luz volta. Então ela volta uma luz muito mais difusa, uma luz leve, bonita, que vai ajudar a gente a resolver alguns problemas na arquitetura, principalmente, galera, com foto em contraluz, tá? Vai ter um tema das aulas que a gente vai falar sobre fotografia de contraluz e a gente usa muito esse flash, por quê? Porque o nosso olho ele consegue adaptar, né, e equalizar a luz da rua para a luz de dentro do ambiente de interiores, mas a câmera ela não consegue fazer isso. Então, ou a gente faz a fotometria para dentro do ambiente, ou a gente faz para fora. Os dois ao mesmo tempo a gente não consegue. Existe uma técnica chamada HDR,
que resolve em partes esse problema, mas ela não é perfeita. Na minha opinião, eu sei que muitos fotógrafos de arquitetura só usam HDR, mas eu acredito que ela ainda não chega num nível de perfeição que a gente busca, tá? E eu só consigo chegar nesse nível de perfeição fazendo uma foto com o flash, né? Fotometrando para a rua e iluminando o interior que ficaria escuro com esse flash. E aí sim a gente consegue, juntando, né, mesclando as fotos de HDR mais a foto do flash, a gente trabalha numa técnica de flambient ou não. Às vezes a gente pode usar essa foto que a gente fez com flash apenas para recuperar um pedacinho da foto que a gente precisa e assim conseguir equalizar a fotografia, tá? Para mim, tá? Tem fotógrafos que não usam, galera. Tem muito fotógrafo de arquitetura que não usa o flash. Eu acho que ele te entrega um refinamento superior, principalmente nessa questão mesmo de recuperação das luzes, tá? Do contraluz. Precisa aprender a trabalhar com ele. Não é à toa que os retratistas usam a luz com maestria, né? E por que não a gente usar a tecnologia, né, e a ferramenta para a gente trabalhar com luz também na arquitetura. Eu acho que um fotógrafo de arquitetura ele tem que ser o mais completo possível. É claro que existem linhas, né? Por exemplo, a luz natural é o tipo de fotografia que a gente não usa flash, tá? Só que nesse tipo de fotografia, raramente a gente vai fazer uma foto no contraluz. E quando a gente faz no contraluz, a gente usa a técnica de HDR somente, e em alguns casos o HDR sozinho não resolve, tá? É por isso que eu uso flash. Eu não gosto de usar flash em todas as fotos, mas na maioria dos casos o flash ele entra como um recurso de recuperação, onde vai resgatar a textura, vai resgatar a informação, onde um HDR não consegue resolver, mesmo fazendo uma junção ali de todos os ranges, né? Às vezes com HDR a gente não consegue resolver com a mesma qualidade que o flash consegue fazer. Mas ele para recuperação, principalmente de luz estourada, como luz de LED, luz de neon, esse tipo de coisa que nem a câmera sozinha consegue resolver, o flash resolve e resolve bacana, galera, tá bom? Então aconselho fortemente aprender a trabalhar com luz de flash e usar o flash para o nosso benefício quando for para resolver uma fotografia difícil, como um contraluz. E aí falando ainda de flash, né? O flash sozinho, como eu mostrei antes ali, o AD300, né? Ele não resolve nada, porque ele precisa se comunicar com a câmera. E para fazer essa comunicação a gente usa esse carinha aqui, que é o rádio flash, tá? Então, para um flash de uma marca, a gente precisa do rádio da mesma marca para eles conversarem e a gente, quando fizer o clique na câmera, fora da câmera, em algum outro lugar, essa luz vai estourar e é esse equipamento que a gente usa, tá? Ele consegue fazer essa transmissão através de sinal de rádio. A resposta do flash ela é praticamente instantânea, que na hora que a gente aperta o botão que o obturador, né, o espelho sobe, expõe o sensor, o flash já está estourando em milésimo de segundos e a gente consegue um sincronismo praticamente perfeito. Aqui existem várias configurações, eu também não vou entrar detalhadamente no que esse carinha aqui pode fazer, mas se você trabalhar com flash, tá, que não seja o flash pop-up, aquele que fica em cima da câmera, que para arquitetura, galera, não funciona. Não existe possibilidade de trabalhar com arquitetura e flash em cima da câmera, a não ser que tu esteja estourando ele para o teto, né? Mas mesmo assim é complicado porque às vezes tu precisa que essa luz venha de uma lateral ou ela venha de uma diagonal e a gente fica muito limitado. Então, luz de flash fora da câmera precisa de um cara como esse aqui, um transmissor, né, um radiotransmissor que vai fazer a comunicação do seu flash com a câmera, tá? Ele tem uma sapata, vai conectada em cima da câmera, isso aqui é padrão para todo tipo de câmera do mercado, tá? E esse cara aqui, por exemplo, só trabalha com Canon, tá? Eu não consigo usar ele numa Nikon, por exemplo. Tanto é que ele tem, em algum lugar aqui, ele tem uma especificação que é para uso com Canon, tá? Então, quem for comprar, se tiver uma Nikon, olha na hora de comprar se ele é a versão para Canon, se ele é a versão para Nikon, se ele é a versão para Sony, que tem isso também. Às vezes tu pode comprar, pagar caro num negocinho desse e ele não funcionar, mas é necessário. Quem quiser trabalhar com flash precisa de um cara como esse aqui. Um outro item que não é essencial, mas hoje eu uso nas minhas fotografias, é um iPad, tá? Ou algum tipo de tablet. Para que a gente usa isso? A gente consegue, com algumas câmeras aí mais novas, eu acho que a 6D, que é a minha câmera antiga, já tinha isso, a R6 tem isso, que é a comunicação via Wi-Fi e via Bluetooth, né? E eu consigo instantaneamente passar as fotos pro iPad
enquanto a gente está fazendo as fotos, o nosso cliente está ali olhando, está observando, está às vezes aprovando ou rejeitando algum ângulo, né? Isso aqui facilita, é um diferencial, o cliente gosta, ele faz ele se sentir mais próximo, né, daquilo que está acontecendo no ambiente. Às vezes a gente constrói as fotos juntos, né? Então eu coloco, posiciono a câmera, começo a fazer um enquadramento, a gente começa a criar a foto e o arquiteto aqui no tablet consegue ir te indicando se a gente coloca uma cadeira mais para a esquerda, mais para a direita, ou se às vezes ele sente falta de alguma decoração, ele vai lá, busca, coloca ali, e isso aqui é um preview de como a foto vai ficar. Eu acho muito interessante. Quem tiver condições de já começar na fotografia de arquitetura com um tablet, seja um iPad, ou seja um Samsung, ou algum outro de alguma outra marca, eu acho muito válido. Não é necessário, não é um item que seja... cara, como eu preciso de um iPad na minha fotografia de arquitetura, mas ele é muito bom, ele traz essa integração do arquiteto para dentro do momento da fotografia que a gente está criando ali na hora, tá? É bacana. Pessoal, vamos falar agora aqui, ó, de tripé, tá? Depois da câmera e depois da lente, eu considero o tripé talvez um dos itens mais importantes. E a galera erra muito aqui, gente, tá? Hoje em dia, existem várias marcas, vários valores de tripé, mas eu sempre indico, cara, não economiza com tripé. Compra o melhor que o teu recurso pode comprar no momento. Se for para comprar esses tripé de alumínio, levinho, que tu encontra na internet aí por R$300, galera, espera, não começa a fotografar ainda. Porque se tu não tiver um tripé bom, é como se tu não tivesse câmera, não vai te servir para nada. A gente precisa de um tripé minimamente robusto, firme, tá? Por qual motivo? A fotografia de arquitetura, a gente fotografa muito com velocidades baixas, né? Então, por exemplo, imagina fazer uma fotografia com, sei lá, 1 segundo de exposição, né? É uma foto que na mão a gente não consegue fazer. A gente sabe que para fazer uma foto na mão, /30 já é o máximo que uma pessoa consegue segurar sem tremer. Então não adianta ter um tripé ruim, que tu vai colocar uma câmera pesada com equipamento em cima e esse cara ele vai ficar bambo, ele vai tremer, enfim, não dá, tá, galera? Outra coisa, a gente trabalha com bracketing. O bracketing o que que são? São 3 fotos, 5 fotos, 7 fotos feitas em sequência, tá? Onde a máquina vai fazer uma fotometria base e aí ela vai fazer 2 ou 3 pontos para trás e 2 ou 3 pontos para frente, mais escura e mais clara, tá? Para que isso? Para depois a gente juntar e fazer um HDR. Essas fotos elas têm que ser exatamente iguais, assim, no pixel do pixel. Então se tu tiver, por exemplo, um tripé e entre a foto 1 e 2 ela der uma mexidinha de nada, galera, que seja 1 milímetro ou 2 milímetros, a tua foto vai ficar ou borrada, ou tremida, ou às vezes ela vai ficar nítida, focada, só que vai estar deslocada, vai acabar te dando problema porque tu não vai conseguir fazer empilhamento dessas fotos e vai acabar perdendo às vezes um HDR porque uma foto ali do meio deu uma mexidinha e a gente já não consegue mais juntar, tá bom? Então tripé, eu tenho esse aqui que é um Manfrotto, tá? O tripé que está me filmando hoje é o 055 da Manfrotto, ele é um tripé bem mais robusto do que esse aqui. É um tripé um pouco mais pesado, mas ele é extremamente robusto, ele é extremamente difícil tu conseguir mexer esse tripé depois que a gente posiciona ele. Ele tem uma firmeza incrível, tá? Então esse aqui é um tripé um pouco mais simples, mas também é de uma marca italiana, da Manfrotto, é um tripé excelente, tá? Ele é um pouco mais leve, então para algumas sessões é bacana levar ele. Ele hoje é o nosso tripé de backup, tá? Eu vou colocar na tela depois alguns outros modelos de tripé que daria para usar, que a gente conhece e sabe que são bons. Esse tripé eu gosto porque ele tem uma parte emborrachada, que é onde a gente segura para transportar ele, né? Ele tem essa abertura aqui, que é uma abertura bem... Eu não sei se vocês estão conseguindo olhar aqui, mas é uma abertura bem fácil de fazer. Ele tem algumas travas aqui em cima, que a gente apertando, né, consegue esticar um pouco mais essas pernas, abrir um pouco mais. Ele também tem um extensor aqui, que a gente consegue fazer a regulagem da altura. E esse tripé, ele tem mais um extensor aqui embaixo, então a gente consegue uma altura bem bacana, né, para estender esse tripé. Tá bom, gente? Então procurem um tripé de qualidade. Deixa eu baixar esse aqui, que eu quero mostrar mais um detalhe para vocês.
Isso aqui é super importante, tá? Quando a gente fala de fotografia de arquitetura, a gente está falando de ambientes que às vezes o dono nem foi morar ainda. Então, assim, tá tudo impecável, foi tudo recém-entregue e a gente não pode correr o risco de chegar com um tripé ruim lá e riscar um piso ou manchar um piso, né, arranhar um piso. Então, procura um tripé que tenha esse tipo de qualidade aqui, ó. Tá? Um emborrachado de qualidade ou um silicone de qualidade, onde tu vai poder puxar teu tripé, arrastar teu tripé, enfim, não se preocupar com arranhar nem laminado, nem porcelanato, nem nada desse tipo, tá bom, galera? Procure um tripé aí, não compra dos mais baratos, não adianta. Procure um tripé bom, de uma marca boa, de uma marca consagrada, que não vai ter problema. Uma outra questão, ainda falando aqui dessas borrachas, né, é que uma borracha de qualidade, um silicone, enfim, o material que for aqui, ele vai fazer o tripé firmar no chão, né? Então evitando que ele escorregue para um lado para o outro. Eu já vi tripé que isso aqui é feito com plástico mais duro, que não tem aderência nenhuma. Então mesmo o tripé montado com isso aqui no chão, a gente consegue arrastar o tripé para um lado para o outro, ou seja, não vai fazer a função dele. A gente precisa de um tripé estável, né? Extremamente bem fixado. E esse tipo de acabamento de borracha aqui, até hoje eu nunca tive problema. Sempre que a gente coloca, ele fica bem travadinho no chão, não escorrega. E é isso que a gente precisa. Então, pessoal, sempre tenha em mente, tá? Fotografia de arquitetura trabalha com precisão. E isso começa aqui, ó, nos pequenos detalhes. Passa o cabeção para nós. Galera, olha só. Isso aqui é uma cabeça de tripé, tá? Ela vai acoplada através de parafuso rosqueado em cima do tripé, tá? E tão importante quanto o tripé, a cabeça faz toda a diferença, tá? Notem que essa cabeça também é uma cabeça da marca Manfrotto, tá? Qual é o diferencial dessa cabeça? O principal diferencial, e é o que faz eu considerar esse tipo de modelo o mais correto que existe para fotografia de arquitetura, que ela tem os 3 eixos, né? A gente consegue este movimento aqui, a gente consegue este movimento aqui, certo? E a gente consegue este movimento aqui. Então essa cabeça aqui, ela trabalha com esses 3 eixos, tá? Ah, Denis, mas a cabeça que eu tenho aqui, eu trabalho com ball head e a ball head é infinito, eu posso ter o eixo que eu quiser. Qual o problema da ball head, galera? Para fotografia de arquitetura, eu já usei ball head no começo, né? Eu tinha equipamento bem mais simples e o tripé que eu tinha, ele tinha uma ball head. Dá para trabalhar com ball head? Dá para trabalhar, tranquilo, tá? Mas por que eu indico uma cabeça dessa? Porque tu consegue mexer nos 3 eixos sem um atrapalhar o outro. Porque o ball head, o que acontece? Quando a gente afrouxa a ball head, se tu já posicionou, por exemplo, fez o enquadramento e tu já definiu esse eixo aqui, se eu quiser mexer só nesse eixo aqui para cima e para baixo, eu mexo nesse eixo sem mexer nesse, e vice-versa, tá? Essa é a grande sacada desse tipo de cabeça, que para mim é o diferencial. Além disso, essa cabeça aqui, ela tem, a gente chama de eixo de precisão, vamos dizer assim, de ajuste de precisão, que são esses botões aqui, ó, que eu consigo fazer ajuste fino, tá? Então, por exemplo, eu já vim aqui e ajustei se eu quero a foto horizontal ou vertical, qual o grau que eu quero. Depois que eu fiz isso, eu preciso, através da câmera, ela tem um sistema de nível, né? Eu consigo ainda fazer um ajuste fino, tá? Girando ele para a esquerda, para a direita, aqui é a mesma coisa, para um lado e para o outro. E esse aqui também a mesma coisa. Na minha mão vai ser difícil de mostrar isso, mas ele consegue fazer esse ajuste bem fino, tá? Por isso que esse tipo de cabeça é importante e é essencial para a fotografia de arquitetura. E se tu quiser estar num nível um pouquinho mais elevado, cara, vai numa cabeça de 3 vias, tá? Essa cabeça da Manfrotto aqui, o modelo dela, deixa eu ver se tem aqui, acho que ela é MT... Não, essa aqui é uma Manfrotto 410, tá? Eu tenho uma outra cabeça mais antiga, que ela é um pouco diferente dessa. A principal diferença é que ela não tem o eixo de precisão, tá? Eu consigo fazer esse ajuste aqui para cima e para baixo, mas é na mão, tá? Mas eu não tenho o eixo de precisão. É uma cabeça um pouco mais simples, mas é de 3 vias também. Para quem está começando é um pouco mais barata. E eu tenho a cabeça que está no meu tripé e eu vou botar fotos, né? Ou um vídeo demonstrando como é que é essa cabeça. Ela tem praticamente o mesmo funcionamento dessa aqui. Só que qual o problema dessa aqui, galera? Para mim, na minha opinião, eu não sei se essa unidade não veio legal, tá? Ou se todas elas são assim, mas eu acho ele meio duro, tá? Ele é bem...
Eu imagino até que, cara, se for uma fotógrafa mulher, cara, ela vai sair de uma sessão de fotografia com a mão arrebentada, tá? Então a gente que tem um pouco mais de força, que consegue mexer nisso aqui, já sente um pouco de dificuldade. Eu imagino quão difícil seria para uma mulher fotografar, e a gente sabe que tem inúmeras mulheres que mandam bem pra caramba na fotografia de arquitetura, conheço várias, tá? E essa cabeça aqui eu achei ela muito pesada. Aí eu não sei dizer se é dessa unidade ou se o projeto, a construção dele é assim mesmo, tá? Aí eu mudei para uma cabeça da K&F Concept, tá? Ela tem o mesmo funcionamento de uma cabeça de 3 vias, igual essa da Manfrotto que eu mostrei para vocês, só que, cara, ela é muito mais doce, vamos dizer assim, muito mais fluida, ou seja, o botãozinho gira bem mais gostosinho, ela é mais leve, cara, a precisão dela é muito maior. Eu não sei explicar, mas sabe quando tu mexe num negócio que tu sabe que o bagulho é bruto e poderia ser melhor e de repente tu vê um outro produto com acabamento melhor, mais barato, não sei como que a K&F conseguiu fazer isso, eu não sou patrocinado, galera, não tô ganhando R$1 deles para fazer, mas eu tô dando aqui uma opinião de quem usa isso todo dia. E a cabeça de 3 vias da K&F, para mim, é a melhor que eu usei até agora. Leve, bem ajustada, parece que ela tem, sabe, como se ela tivesse uma graxa, algo que faz ela ficar muito mais leve no manuseio. Acredito que para uma moça, para uma menina que está fotografando arquitetura, é o tipo de coisa que não vai nem estragar a unha nem o esmalte. Beleza, galera? Então, indico cabeças de 3 vias para fotografia de arquitetura. E por último, e não menos importante, aí galera, esse cara aqui, ó, cartão de memória, tá? A gente indica trabalhar com cartões de memória de alta velocidade, tá? Por quê? 2 motivos. O primeiro, para a hora que você for salvar as suas fotos, os seus vídeos no computador, quanto mais velocidade melhor, então às vezes a gente transfere aí 20 GB, 25 GB de material de um cartão e a gente sabe que isso demora, né? Então quanto mais rápido o cartão, melhor, é menos tempo que tu vai ficar ali esperando para fazer o backup das tuas fotos. Segundo motivo, dependendo do tipo de gravação que a gente fizer, ou se a gente for fazer uma foto em sequência, tá? Por exemplo, eu quero fazer uma foto do arquiteto passando na frente da obra ou na frente de um interiores. Eu vou fazer uma sequência ali de 30, 40, 50 fotos. Se o teu cartão for um cartão ruim, de gravação lenta, pode ser que encha o buffer da câmera e o teu cartão não tenha capacidade de salvar na mesma velocidade que a câmera cria as fotos, tá? Então pode ser que interrompa o teu processo de fotografia ou de filmagem se tu tiver um cartão muito ruim com uma velocidade muito baixa. Beleza, galera? A gente indica cartões aí da Lexar, tá? Eu tô usando muitos cartões da Lexar ultimamente, mas tem os cartões aí da SanDisk e outras marcas que são conhecidas que vão te dar um resultado legal. Compra um cartão bom, de qualidade, cara, tuas fotos, teu trabalho tá tudo aqui dentro. Imagina perder um cartão desse, corromper um cartão desse, tá? Então compra cartão de qualidade, galera. Valeu? Fala pessoal, estou editando o vídeo da nossa aula e eu esqueci de me despedir de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, gostado dessa aula. Se quiserem e considerarem, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Comente, se inscreva no nosso canal e fique de olho que toda semana tem vídeo novo. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Valeu, turma!